Então, daí eu vim ler, né? Mais uma vez, vim dar um tempinho do trabalho e vim reler um livro que eu acho que é um dos melhores dos últimos tempos que eu li. E aí eu quero compartilhar com vocês. Chama A Criança Encantada, do Ginarajadasa, ou Ginarajadasa. Eu realmente não sei como pronuncia o nome dele. É um livro da editora Teosófica. A tradução é do Carlos Cardoso Avellini. E aí eu vou reler aqui, tá? Acho que vai ser legal compartilhar. Ó, é uma historinha. Então, senta que lá vem a história, pega aí sua aguinha, seu café, seu chá. Presta atenção nisso aqui, ó, que interessante. O primeiro capítulo chama A Desobediência às Leis. Era uma vez um rei e uma rainha. Eles tinham 4 filhos, 2 garotos e 2 garotas. O rei fazia o melhor que podia para governar bem seu país. Mas ainda assim havia pessoas maldosas que faziam coisas erradas e que não gostavam de obedecer às leis do país. Os cidadãos culpavam o rei, afirmando que ele não sabia governar da maneira certa. Então, algumas pessoas começaram a dizer que se a rainha governasse em lugar do rei, talvez houvesse menos pessoas maldosas. Pouco depois, todos estavam pedindo que a rainha governasse. O rei era realmente bom e só queria o melhor para o seu povo. De modo que, quando as pessoas quiseram que a rainha governasse, ele contente concordou. Então, a rainha começou a governar. O povo notou a mudança imediatamente, porque as pessoas mais conhecidas como maldosas imediatamente abandonaram seus maus comportamentos e começaram a viver como bons cidadãos. Parecia realmente que uma era de ouro estava por nascer. Mas, infelizmente, de modo muito lamentável, algumas pessoas que eram boas quando o rei governava começaram a desobedecer às leis e fazer coisas más. Como isso continuou crescendo e a rainha não conseguia curá-las dos seus vícios, em seguida o povo começou a murmurar de novo. Agora todos estavam dizendo que a rainha estava governando mal e que a generalização dos erros era resultado da sua ineficiência no governo. Então, alguém sugeriu uma ideia brilhante. Se o príncipe herdeiro governasse, não haveria maldade no país. A proposta ganhou apoio popular e todos passaram a querer o príncipe. A rainha, que era muito boa e generosa, foi favorável a que seu filho governasse e, consequentemente, abdicou do trono em seu favor, em meio aos aplausos de todos. O príncipe herdeiro era agora o governante do país. Durante algum tempo foi tudo bem. Parecia não haver maldade em lugar algum e o povo dizia: agora sabemos quem pode governar melhor. Mas depois um novo tipo de pessoas más começou a aparecer gradualmente. E em seguida já havia tanta ilegalidade como antes. Novamente as pessoas murmuravam e diziam que a má situação do país se devia ao mau governo do príncipe. Alegavam que ele devia ceder o lugar à sua irmã, a princesa mais velha. O príncipe cedeu com alegria o poder, abdicando em favor da sua irmã. Como antes, no começo, tudo foi bem. A maldade desapareceu, mas novamente, como havia ocorrido antes, apareceu um novo tipo de maldade em pessoas que até aquele momento haviam sido boas e cumpridoras da lei. Consequentemente, as pessoas mobilizaram-se por uma mudança e pediram ao rei que o segundo filho passasse a governar. Quando ele começou seu governo, aconteceu a mesma coisa de antes. Um tipo de maldade desapareceu, mas surgiu uma nova espécie de maldade. Nunca o mesmo tipo de pessoas errava sob 2 governantes diferentes. O príncipe mais jovem foi afastado pelo povo, e a segunda princesa assumiu o poder. Mais uma vez ocorreu tudo igual. A maldade desapareceu, mas novas maldades surgiram em novos lugares. Todos os membros da família real haviam feito o melhor que podiam para ajudar o povo, mas as coisas não haviam melhorado. Depois de muita confusão e perplexidade, o povo disse finalmente: vamos governar a nós mesmos.
A ideia parecia muito inteligente e de bom senso, e além disso, não havia outra solução. Mas agora surgiu uma questão: como o povo poderia governar a si mesmo? E passou muito tempo, muitas gerações, na verdade, até que as pessoas compreendessem como poderiam governar a si mesmas. Durante muito tempo, elas tentaram uma república, em que todos os homens e mulheres tinham direito de fazer as leis e definir as prioridades administrativas do país. Durante algum tempo, as pessoas más diminuíram em número, e todos pensaram que a Era de Ouro havia afinal começado. Mas, com a vinda aparente da Era de Ouro, um novo tipo de pessoas más começou a aparecer. Algumas pessoas boas, que ninguém esperaria que fizessem coisas erradas, começaram a fazer todos os tipos de erros e maldades. O mais estranho era que as novas maneiras de desrespeitar as leis eram extremamente criativas e originais. Então, os cidadãos trocaram a república por uma oligarquia, e depois por outra oligarquia, e mais outra. Oligarquia quer dizer governo de poucos, e uma e outra vez eles elegiam alguns poucos entre eles, que pareciam ser os melhores, e lhes davam o poder para que governassem. A cada oligarquia dizia para si mesma e para o povo: nós sabemos como governar bem. E o povo, agradecido, respondia a cada vez: nós acreditamos e confiamos em vocês. Cada oligarquia conseguia governar bem, durante algum tempo. Mas apesar de todo o bem que o novo governo fazia, novos comportamentos errados apareciam no povo, e sempre uma lei ou outra estava sendo desrespeitada. Um dia, desesperados, os cidadãos disseram: vamos fazer com que cada um governe o seu vizinho, dizendo-lhe o que fazer e punindo-o quando fizer algum mal. Naquele tempo, todos moravam em casas e as casas tinham pátios e jardins. Naturalmente, enquanto cada cidadão estava governando, como um rei, o vizinho que morava à esquerda da sua casa tinha que obedecer ao vizinho que morava à direita. Durante algum tempo, esse sistema de governo funcionou bem e todos os desrespeitos à lei e os erros anteriores desapareceram. Mas cada vizinho, é claro que sempre o da esquerda, descobria uma nova maneira de ir contra as leis do país. Até que, finalmente, o povo não sabia mais o que fazer. Num ato de desespero, os cidadãos decidiram ter 7 governantes diferentes, um para cada dia da semana. O rei devia governar na segunda-feira, a rainha na terça, o príncipe herdeiro na quarta, a princesa mais velha na quinta, o príncipe mais moço na sexta e a segunda princesa no sábado. No domingo, cada cidadão governaria o vizinho que morasse à esquerda da sua casa. As coisas continuaram desse modo por muito tempo. É claro que a situação não melhorou. O único consolo era que todas as maneiras conhecidas de erro e de maldade desapareciam uma depois da outra, embora novas maneiras estivessem aparecendo também o tempo todo. Havia uma coisa muito estranha. Certos tipos de maldade pareciam ocorrer mais em um dia da semana que nos outros 6. Cada dia, com seu governante especial, tinha um tipo determinado de gente que desrespeitava as leis. Havia um grande segredo que ninguém sabia, exceto o rei, ou a rainha, ou o príncipe herdeiro, ou quem fosse o governante naquele dia. A maldade especial do dia, que ele tinha que punir no criminoso à sua frente, era exatamente a forma de maldade que ele, o rei, teria cometido se ele não fosse o governante, mas sim o cidadão. Na segunda-feira, o rei costumava assombrar-se, secretamente, é claro, ao ver como aqueles que ele tinha que punir por desrespeitarem a lei só estavam fazendo o que ele próprio queria, em segredo, fazer. Na terça-feira, era a vez da rainha ficar assombrada. Aquilo que ela não ousava fazer a não ser em pensamento. Os acusados, trazidos até ela para julgamento e condenação, estavam fazendo abertamente. No domingo, quando cada cidadão tinha que punir seu vizinho, já sabia que este havia feito o que ele mesmo planejara em segredo.
Era curioso como na segunda-feira, quando o rei tinha de sentar-se para dirigir os julgamentos, ele era muito severo com aqueles que haviam feito abertamente o que ele havia querido secretamente fazer. Na terça-feira, a rainha era severa. Na quarta, o príncipe herdeiro, e assim em cada dia da semana. O domingo, então, era terrível. Todos eram severos com seus vizinhos e havia tristeza por toda parte. As coisas continuavam desse modo infeliz e ninguém sabia qual era o problema. É claro que cada um tinha uma solução e todas as soluções eram pacientemente adotadas. Mas, depois de algum tempo, novas formas de maldade apareciam outra vez. Até que um dia, todos se cansaram disso e disseram: não vamos incomodar-nos mais com essa questão de governo. Vamos parar de perder tempo tentando fazer com que as pessoas sejam boas. Vamos conviver com a sua maldade. E por estranho que pareça, essa decisão pareceu dissipar as nuvens de preocupação que havia muito tempo pairavam sobre aquele povo. Um espírito novo e juvenil pareceu invadir cada um, e todos se puseram a trabalhar para colocar em prática o novo plano. O primeiro resultado foi que cada cidadão teve que ficar mais paciente. Quando um ato mau era praticado contra alguém, ao invés de, como antes, querer vingança ou exigir que o autor da maldade corrigisse o seu comportamento, a pessoa agora tentava ser paciente e cobrir a ferida aberta com um sorriso. Ninguém mencionava pessoas que desrespeitavam a lei, nem os atos maldosos, embora as leis continuassem sendo desrespeitadas e as pessoas fizessem maldades. Mas, embora o mal fosse feito, ninguém pensava no homem ou na mulher ou na criança que o havia feito, porque cada um que era ferido era paciente e esquecia quem havia feito a ofensa. É claro que havia dor, e todos queriam terminar com ela. Mas pensar em quem havia causado a dor não adiantava. Por isso, quando um homem era prejudicado, ele logo esquecia quem o prejudicara. Todos agora estavam ficando pacientes. Então, pouco a pouco, as pessoas começaram a fazer uma misteriosa descoberta. Viram que se alguém havia feito uma maldade contra você, por exemplo, fora você que, na verdade, despertara a maldade dentro do outro. No começo, a ideia parecia inaceitável e muita gente ficou chocada ao pensar nela pela primeira vez. Mas lentamente, as pessoas foram descobrindo que era verdade. Na segunda-feira, o rei começou a sentir que ele despertava em seus súditos um tipo especial de maldade. Mas isso é horrível, diziam todos. E, no entanto, era verdade. Então, cada homem e cada mulher começaram a ser humildes de fato. Agora não era mais uma questão de forçar alguém a ser bom, mas sim de deixá-lo em paz. Capítulo 2. A Criança Encantada. À medida que cada um fazia o seu próprio treinamento em paciência, notava um fato novo e estranho em si mesmo. A pessoa ficava interessada no que as crianças estavam fazendo. Enquanto a nuvem de preocupação consigo mesmo se dissipava, o cidadão ia ficando fascinado pela vida das crianças. Os gestos e os sorrisos das crianças pareciam trazer uma lembrança de algo doce e bonito que a alma havia conhecido um dia, mas esquecera. A dor da vida que o cidadão carregava consigo todo o tempo parecia ficar um pouco esquecida enquanto ele olhava as crianças brincando. Pensar agora era um pouco menos confuso. As pessoas pareciam mais rápidas em compreender as coisas com seu próprio pensamento, tudo porque haviam começado a amar melhor as crianças. Todo mundo falava da alegria de amar as crianças, porque isso aumentava a felicidade da vida. No entanto, ninguém havia percebido que amar as crianças era começar a obter a parte mais básica da sabedoria. Mas por que motivo crianças e sabedoria estavam intimamente conectadas? Esse mistério ninguém sabia explicar. Foi então que um fato novo e mais assombroso
começou a ser descoberto por aqueles que, desenvolvendo a paciência, aproximavam-se mais e mais da vida das crianças. Quando eles olhavam uma criança que brincava e recebiam um sorriso gracioso e confiante dela, começavam a notar que a contraparte daquela criança graciosa estava em si mesmos. Por mais velho que alguém pudesse ser, por mais ferido e cansado pela batalha da vida, sempre cada criança parecia acordar uma contraparte em algum lugar no íntimo da pessoa. Em pouco tempo, as pessoas passaram a ter necessidade de ver crianças. De uma maneira totalmente inesperada, elas traziam pureza ao coração e à mente. A vida, que havia perdido com o passar do tempo seus tons delicados, parecia recuperar as suas tonalidades antigas e inesquecíveis, e parecia ir mais fundo até o âmago da pessoa, mesmo que o corpo já estivesse gasto e fraco. Homens e mulheres compreendiam, emocionados, que o que eles haviam considerado completamente perdido estava voltando à vida outra vez. Com o crescimento do amor pelas crianças, cada um começou a ter uma nova compreensão de si mesmo. Não havia uma só pessoa naquele povo que não tivesse feito muitas coisas más. Todo um conjunto de coisas feias acompanhava cada um como uma sombra. Antes era sempre muito doloroso olhar para trás e ver as formas feias dos erros que cada um fazia, quando, levado pelo desejo de viver, lutava para beber da fonte da satisfação. Mas agora, quando ele olhava para trás e via a lista de maldades cometidas, sentia com intensidade crescente que aquelas formas feias não eram suas. Porque desde que começara a amar as crianças, cada pessoa descobria uma parte sua que era como uma criança pura, inocente. A cada dia ficava mais real, mais intenso e claro na consciência do cidadão que havia uma parte dele mesmo que nunca havia sido contaminada pelo mal que uma outra parte sua fazia. Com a descoberta dentro de cada um dessa criança encantada, pura e sem mácula, surgiu uma curiosa dissociação do passado. Antes, quando um homem olhava para trás e via seus maus pensamentos e más ações, costumava dizer: aquele era eu. Mas agora, depois da sua descoberta da vida infantil, ele dizia: aquele não era eu. Ele sentia profundamente que aquelas formas feias que o cobriam como máscaras quando fazia coisas erradas, não tinham em si nada do seu eu real. Como é que uma criança encantada poderia ter algo em comum com luxúria, ganância, ódio, orgulho? Sem dúvida, era ele e não outro que colocava em movimento uma força má após outra. Porém, ele agora sentia que não havia sido ele mesmo que transigira assim com o mal. Essa descoberta, por parte de cada um, de que não era o seu verdadeiro eu que havia causado o mal, libertou a mente de um grande peso. O pecado passou a ser agora apenas uma lembrança e não uma mancha na brancura da alma. As falhas do passado não anulavam mais a confiança de cada um em si mesmo. Era um sentimento maravilhoso. Desligar-se dos eus antigos, com seus desesperos e culpas. Agora era possível contemplar qualquer tarefa elevada, sem que alguém viesse dizer que ela estava fora do seu alcance. O espírito que negava e duvidava foi, afinal, posto de lado, junto com o feio passado. Depois da descoberta de que cada pessoa realmente era essa criança encantada, ficou óbvio que todos haviam errado ao fazer julgamentos. O mundo havia sempre julgado as pessoas mais pelos seus erros do que pelos seus acertos. Nunca havia dado crédito às boas intenções quando alguém tentava fazer o bem, mas fazia o mal. Cada vizinho havia se lançado sobre o não-eu, que estava fazendo coisas erradas, e gritado: um castigo para ele, o pecador. A imagem do verdadeiro eu do cidadão, que o seu vizinho havia visto algumas vezes,
desaparecia da mente deste quando ele olhava para o não-eu, o maldoso. Ele contemplava algo falso, mas o classificava com um rótulo de realidade. Assim, não só a condenação era injusta, mas o remédio era também completamente ineficiente. As pessoas eram punidas todos os dias, mas isso não transformava o mal em algo tão repelente que elas renunciassem a ele, e nem fazia do bem algo tão atraente que as pessoas sentissem uma forte necessidade dele. As punições só faziam sofrer, mas nunca curavam. À medida que cada um começava a perceber como o mundo o havia compreendido e julgado de um modo fundamentalmente errado, faltava um passo apenas para compreender que ele próprio havia compreendido mal as outras pessoas. Os outros também deviam ter um não-eu, quando haviam feito a maldade contra a qual todos gritavam com raiva. Seria possível, então, que aquele não-eu, na outra pessoa, tivesse algo em comum com uma criança encantada? Seria possível que essa criança encantada estivesse nele agora? Capítulo 3. Encontrando a criança encantada. Em seguida, a vida ganhou algo maravilhoso que ninguém jamais havia sonhado. Lembrando o segredo do eu interior de cada um, a criança encantada, que era feita de luz e não podia ser manchada por nada que viesse da escuridão, cada cidadão agora olhava para os outros com um novo olhar. Nem todos viam imediatamente a criança encantada no vizinho. Alguns a viam bem rapidamente, mas outros demoravam anos para vê-la. E outros morriam sem nunca ter visto aquele milagre. Se alguém havia conservado, mesmo ocultamente, algo da sinceridade que o havia caracterizado na infância, seu vizinho descobriu o mistério escondido. Mas se a pessoa havia se endurecido, se era amarga e tendia a suspeitar de tudo, permanecia sendo, como antes, uma personalidade monótona, com apenas algumas poucas qualidades que a redimiam. Para os poucos que alcançavam a nova visão, começaram a acontecer uma a uma certas experiências maravilhosas. Era como se a criança que vivia em algum lugar desolado e coberto de neve fosse subitamente transportada às praias do mar Mediterrâneo no começo da primavera, quando a cada manhã uma nova flor revelava sua beleza sob a luz dourada do sol. Por todos os lados havia crianças encantadas, cada uma irrompendo de debaixo da camada externa insensível das pessoas. Ver isso despertava a admiração, e admirar causava a sombra de uma dor no coração e a lembrança de algo que não se sabia bem o que era, mas que significava uma paz, um descanso, um contentamento eternos. Uma após a outra, as crianças encantadas tornavam-se visíveis para aqueles que procuravam por elas. De todas as aventuras da vida, a preferida era a busca da criança encantada. Não havia regras precisas para essa investigação. Alguém poderia demorar muitos anos até ver a criança encantada no seu próximo, e, no entanto, ao encontrar uma pessoa estranha, num flash, poderia ver nela a criança encantada. Naturalmente, quem gostava de crianças tinha menos obstáculos nessa aventura fascinante. Cada pequena criança, por quem eles tinham carinho, parecia transformar-se num fio de Ariadne, um fio que guiava e que levava, através do labirinto da personalidade do indivíduo, até o santuário interno, onde vivia a criança encantada. Uma maravilha nunca deixava de acontecer. Cada criança encantada que o cidadão descobria abria os olhos dele de um modo diferente para as crianças do mundo. Porque quanto mais o cidadão amava as crianças pequenas ao seu redor, mais numerosas eram as crianças encantadas que ele era capaz de ver nos outros. E quanto maior o número de crianças encantadas que ele via,
mais encantadoras eram as crianças ao redor dele e mais paz elas lhe davam. Mas, se havia uma criança encantada em cada cidadão, por que ele fazia maldades de vez em quando? Por que desobedecia às leis, não uma vez, mas frequentemente? Por que uma pessoa que tinha em si uma criança encantada desobedecia à lei e se comportava de modo contrário à sua própria natureza? Sem dúvida, era o não-eu que fazia o mal. Mas por que, então, alguém tinha um não-eu que trazia desarmonia e confusão para o seu próprio ser? Para que servia o não-eu, que causava tantas complicações? Ninguém tinha resposta para este problema, que desafiava a todos. Desde a descoberta de que havia uma criança encantada em cada um, havia ficado evidente que nenhuma punição do não-eu que desobedecia às leis havia podido resolver o mistério. Punir o não-eu não aproximava ninguém da criança encantada, porque depois de cada punição, o não-eu reaparecia, sob uma nova aparência. Toda punição, na medida em que visava reprimir algo, terminava sendo totalmente inútil. Ninguém conseguia reprimir o não-eu à força. Isso era o que ensinava a longa experiência. Mas afinal, por que então havia um não-eu? Como o cidadão poderia ver-se livre dele e viver para sempre como uma criança encantada, sem obstáculos? Capítulo 4. A Criança Divina. Curiosamente, a solução deste problema veio de alguém que nem havia deixado de ser criança ainda. Segundo todas as aparências externas, ele era apenas uma criança, mas havia algo nele que fascinava a imaginação, por um motivo. Estar na presença dessa criança divina fazia com que as pessoas ficassem mais conscientes da criança encantada dentro de si mesmas. Quando alguém estava na sua presença, o mundo inteiro parecia tão cheio de uma intensa fraternidade que era impossível ter qualquer tipo de má vontade, exceto talvez sob a forma de uma vaga ideia que não se concretizava. Era uma experiência maravilhosa, quando alguém estava na presença da criança divina, ver como todas as coisas estavam cheias de um forte sentimento de devoção e as próprias partículas do ar irradiavam amizade e compaixão. E cada raio de sol transportava uma ternura maternal. A maré de bondade, algo de que as pessoas haviam ouvido falar, mas que duvidavam quando estavam imersas na dor, parecia mover-se em remoinho, com uma força irresistível em torno da criança divina. Assim como uma turbina transformava a energia de uma queda d'água em eletricidade, a criança divina parecia transformar essa maré de bondade invisível em uma sabedoria que era amor, em um idealismo que era força. Sempre que alguém obtinha um vislumbre da criança encantada, em si mesma ou em outra pessoa, ao olhar depois para esta criança divina, passava a vê-la também dentro de si mesmo. A criança encantada de uma pessoa não era a mesma de outra pessoa, embora fosse semelhante. Mas o grande mistério da criança divina era que ela continha em si todas as crianças encantadas que alguém havia visto. Aquele jovem era como todos os homens, porque algo de cada homem, aquela parte que constituía a criança encantada, era inseparável da sua natureza. Era aquela criança divina que ensinava sobre o mistério do mal. E o fazia não tanto pelo que falava, mas pelo modo como transmitia intensamente um sentimento de amizade por tudo e todos. Aquele jovem despertava uma percepção espiritual em todos. E assim, cada um começou a compreender o mistério da vida. E o que ele disse foi o seguinte. Capítulo 5. O que a criança divina falou. Cada um de vocês, seja bom ou mal, é uma criança encantada. Muito tempo atrás, vocês sabiam tudo sobre a vida e seus mistérios.
Viviam em uma terra de luz, cheios de contentamento, e respondiam prontamente a tudo que era verdadeiro e bonito. Vocês eram aquela luz. Ela era sua essência e sua substância. Aquela luz estava sempre em torno de vocês, através e além de vocês, e ela estava plena de energia, de um contentamento contagiante, chegando até vocês com um amor indescritível que os envolvia em seus braços eternos. Mas além daquela luz, havia um reino de escuridão que a luz não conseguia penetrar. E cada um de vocês, inseparável da luz, amava-a tanto que desejava que não houvesse parte alguma do universo em que aquela luz não brilhasse em seu esplendor. Uma profunda inquietação surgiu em vocês quando souberam que havia reinos de escuridão. Porque as trevas eram uma negação tão grande da natureza de vocês que não podiam tolerar nem mesmo a ideia de tal coisa. Só havia uma maneira de eliminar a escuridão. Era que cada um entrasse na escuridão com a sua luz e fizesse nela um centro de luz. Então, na medida em que cada centro fosse ficando maior e maior, viria um tempo em que cada esfera de luz iria tocar e unir-se às esferas vizinhas, e assim toda a escuridão seria eliminada. Foi para este trabalho que vocês, crianças da luz, desceram à escuridão. E a escuridão envolveu-os com um véu após outro de matéria. Então, pela primeira vez, foram feitos prisioneiros pelas qualidades da matéria. Correntes e marés de forças estranhas e desconhecidas levavam vocês para lá e para cá. Uma ânsia nasceu em vocês, uma fome de experiências, uma sede às vezes tão enlouquecedora que fazia com que esquecessem sua verdadeira natureza, que era a luz. Pouco a pouco, vocês começaram a opor-se uns aos outros, descobrindo um falso prazer em uma sensação de vitória de um sobre o outro. Surgiram então ressentimentos, levando gradualmente a ódios ferozes. O mais lamentável de tudo é que perderam toda a esperança, toda a lembrança da luz, e aceitaram a escuridão como se fosse sua própria natureza. Começaram a duvidar da existência do bom, do verdadeiro, do belo. A luz tornou-se para vocês algo não existente, irreal, e a escuridão tomou seu lugar, como se fosse a única realidade. E então, iludidos pela escuridão, vocês fizeram do seu eu e das suas necessidades a medida de todas as coisas, esquecendo que viviam apenas para servir à luz. No entanto, todo o tempo, vocês, as crianças encantadas, lutavam. A batalha seguia, sem descanso. Havia momentos em que faziam a escuridão recuar um pouco, e vocês se proclamavam como sendo a luz. Mas, no momento em que se sentiam desgastados pela luta e desejavam seu final, eram traídos. Em tais momentos de cansaço, a escuridão disfarçava-se, apresentando-se como fonte de descanso, conforto. Mas no momento em que vocês começavam a aceitar a sua aparente oferta de descanso, eram inevitavelmente arrastados para baixo e transformados em instrumentos da escuridão. Então, o mundo material enganava vocês e os enchia de orgulho, luxúria, ganância, ódio, falsidade. O mundo material tinha 1001 maneiras de seduzi-los e transformá-los em escravos. À medida que cada um de vocês passava a ser um instrumento da matéria, a qualidade da escuridão que os escravizava dependia da qualidade de vocês, como crianças encantadas. Aquela criança encantada que devia contribuir para a luz com o sentido de força era escravizada pelo orgulho. E aquela que devia enriquecer a luz com simpatia tornava-se instrumento de crueldade. Cada criança encantada podia fazer um tipo especial de contribuição à luz, mas cada uma tinha também
uma maneira especial de esquecer a sua verdadeira natureza. Os filhos dos homens não fazem mal ao acaso. Assim como a forma de cada sombra sugere o perfil do corpo, atrás de cada tipo de maldade reflete-se de modo pálido e distante a natureza da criança encantada, que luta com a escuridão e anseia pela vitória luminosa. Assim como o mal é apenas o lado escuro da bondade, também o orgulho, a temeridade, a crueldade, a luxúria, a ganância e a falsidade têm seus opostos luminosos, na autoconfiança, na bravura, na simpatia, na ternura, na renúncia e na versatilidade. Só aquele que conhece este mistério do bem e do mal pode dominar as forças da escuridão. Porque o mal nunca pode ser eliminado pelo ódio, nem pela repressão. O menor ressentimento diante do mal faz com que aquele que odeia seja ele mesmo um canal mais amplo para as forças da escuridão. Com esse ressentimento, ele invoca mais maldade para o criminoso que está à sua frente. Se ele erradica pela força uma forma de escuridão, ele faz surgir então uma outra forma, similar à forma de escuridão, sob cuja influência ele mesmo está, embora inconscientemente. Ninguém consegue entender como é que um filho da humanidade pode fazer mal. O único modo de compreendê-lo é obtendo uma visão da criança encantada. Porque mesmo sob a influência da escuridão, a luz nunca é totalmente esquecida por um filho da humanidade. Um filho dos homens estende sua mão em busca de um prazer apenas porque lembra vagamente da terra de luz de onde veio e deseja pôr um fim a esse afastamento. Mas ele compreende que o que ele busca tem a substância da escuridão e não da luz. E deste modo, cada pequeno prazer causa dor e cada dor cega. Há apenas um modo de romper a escravidão das trevas. É procurar o que está dentro e renunciar ao que está fora. Cada recusa a procurar por felicidade pessoal, cada decisão de não se revoltar por um golpe recebido, e cada ocasião em que uma observação impessoal substitui a condenação de alguém, abre uma fenda na escuridão que rodeia o filho da humanidade. E um raio de luz da criança encantada desce para iluminar o seu coração e a sua mente. Assim como a doença desaparece com o surgimento da saúde, assim também, quando a luz brilha, a escuridão tem que se afastar. Porque vocês são a luz, sempre, e não necessitam, para sua felicidade e seu crescimento, de nada que a própria luz não possa dar. Capítulo 6 – Os Amigos da Humanidade. Assim falou a criança divina, o mensageiro da luz, e todos entenderam. Era tão fácil entender quanto enxergar uma luz que brilha no escuro. Todos os que escutaram o mensageiro da luz souberam que o que dizia era verdade, porque aquela mesma verdade brotava de dentro deles. Foi depois que a criança divina afastou-se que começou uma reorganização da vida à luz do seu ensinamento. Cada cidadão que desobedecia às leis era levado a uma audiência com os amigos da humanidade. Estes eram um grupo seleto de homens e mulheres cujas características básicas eram amor e compreensão. Só eles podiam ser justos porque julgavam fora da lei olhando o seu interior e não as aparências. Eles não viviam para condenar nem para aplicar a punição prevista em uma lei, mas para entender por que a luz havia sido fraca no filho da humanidade que estava diante deles. Assim, cada um deles, em imaginação, voltava atrás, pensamento por pensamento, ação por ação, e repassava todas as esperanças e aspirações anteriores que haviam sido traídas e negadas, até que toda a memória da luz havia desaparecido da mente
daquele filho da humanidade. E as forças da escuridão o haviam dominado. Um homem desobedecia à lei porque estava cego, e estava cego porque havia sido ferido. Este era o lema que orientava aqueles amigos. Quando eles tentavam curar os feridos, buscavam o remédio em apenas um lugar. Buscavam-no no próprio cidadão que havia desobedecido à lei. Estudavam ele como uma mãe estuda o bebê, que tenta alcançar algo fora do seu alcance, mas não sabe distinguir a diferença entre o que está próximo e o que está distante. Às vezes o processo era rápido, às vezes era lento. Mas eles sempre acabavam vendo a criança encantada naquele que havia desobedecido à lei. A visão da criança encantada revelava qual era o remédio. Em todos os casos, uma parte do remédio era descansar. Assim, cada cidadão que havia desobedecido à lei recebia meios e condições para descansar, e todos os que cuidavam dele faziam o necessário para que a tensão que o havia levado a desobedecer à lei fosse cedendo pouco a pouco, até que finalmente desse lugar há uma nova harmonia entre todos os aspectos da sua personalidade. A vítima da escuridão era rodeada por todas as coisas que a faziam lembrar-se da luz. Aqueles que eram fortes na compreensão da luz dentro de si mesmos trabalhavam e passavam o tempo livre com aquela pessoa. Assim, a luz chamava a luz. Lenta ou rapidamente, de um modo ou de outro, surgia a cura, e o filho da humanidade que desobedecia à lei se transformava na criança encantada que revelava a lei. Capítulo 7. A luz e a lei. Com a lenta desaparição dos que desobedeciam às leis, o problema de como governar a sociedade ficou muito mais simples. Cada um começou a governar a si próprio. Mas isso não significava que não houvesse mais necessidade de um líder do povo. Embora as pessoas agora obedecessem à lei, não por sentirem medo, mas porque a lei havia se tornado parte da própria natureza de cada um, todos sentiam um grande desejo de serem lembrados da existência da lei. Pensar sobre a lei passou a cumprir um novo papel na consciência das pessoas. Este era um segundo resultado do ensinamento dado pela criança divina. Quando aquele jovem veio, ele falou da lei. Grande parte do que disse parecia misterioso e vago na época, mas agora, que todos procuravam cumprir a lei, viam um profundo significado nos seus ensinamentos sobre a natureza da lei. O que a criança divina disse foi o seguinte: vocês, que são a luz, são os reveladores da lei. A luz brilha de acordo com a lei. Ela tem prazer em obedecer às leis do seu brilho. Não há nenhum mecanismo para compelir a luz a obedecer. No entanto, ela obedece à lei, porque a luz é lei, e toda lei é luz. Cada criança encantada, na medida em que é a luz, é também lei. E é a escuridão que não tem lei. E cada pessoa que renuncia à lei fica sob a influência da escuridão. Obedeçam a uma lei e vocês vencerão com ela uma parte da escuridão. A criança encantada vive sempre de acordo com a lei. Ela sabe discernir o certo do errado, o útil do inútil, porque cada partícula da luz brilha de acordo com a lei. E dentro de cada criança encantada estão o caminho, a verdade e a vida. O único prazer da vida é o prazer que se tem na lei. Tudo que é bonito revela a lei. Linhas, cores, sons e formas são bonitos porque revelam a lei. Para cada coisa, há uma lei que governa sua existência e sua revelação. O que se fala é bonito ou feio conforme obedece às leis da linguagem ou as contraria, porque as leis da linguagem levam o ritmo,
O ritmo leva à graça e a graça leva à beleza. Uma fala incorreta é uma fala fora da lei. Um mau pensamento é um pensamento fora da lei, que se recusa a aceitar com prazer o bem maior do todo, mas busca satisfação no bem menor da parte, ignorando que a parte só existe para realizar o plano do todo. Procurem a lei, sejam a lei. A lei é o caminho da luz. Capítulo 8. O revelador da lei. À luz deste ensinamento, para que houvesse felicidade para todos, todos deveriam ser conscientizados sobre a lei. No entanto, ninguém podia aprender sobre a lei através de livros, de fora para dentro. Havia só um caminho: ser despertado para a lei. A criação de leis por um rei ou por um povo não acordava uma nação para a lei. A desobediência às leis precisa desaparecer do mesmo modo como a noite desaparece devido ao brilho do sol. Só quando o líder de uma nação é a personificação da lei que o povo consegue obedecer à lei. Surgiu assim um novo critério para avaliar a grandeza de alguém. Maior era aquele que revelava a lei para o maior número de pessoas. O rei não era mais o mais habilidoso, o homem que sabe, o mais esperto. Agora ele era o brilhante, o divino, cuja luz despertava a lei oculta em todos e todas. Mas como é que um povo podia encontrar aquele que brilhava em meio à multidão? Eram as crianças que encontravam aquele que brilhava. Elas escolhiam entre si quem se parecia mais com a criança divina, vinda como um mensageiro da luz. Em um ano, as crianças escolhiam um menino e no ano seguinte, uma menina. A cada ano, em um grande encontro em que estavam presentes os homens e as mulheres que se ofereciam para a seleção, a criança escolhida, antes, ia até uma das pessoas e lhe dava a mão. E isso era tudo. Mas ninguém questionava ou criticava sua decisão, porque todos sabiam que naquele momento a criança divina vivia na criança escolhida. Era ela que escolhia o revelador da lei para o povo. A cada ano, aquele que brilha era escolhido para governar o povo. Num ano um homem e no ano seguinte uma mulher. Um menino escolhia uma mulher, uma menina escolhia um homem. E depois de um ano de serviço como aquele que brilha, esses homens ou mulheres ingressavam no grupo de amigos da humanidade e trabalhavam como juízes do povo, porque só eles sabiam como amar os seres humanos. Capítulo 9. O grande segredo. À medida que passavam as gerações e o povo compreendia mais profundamente a natureza da luz, as pessoas sabiam quem era a criança divina e chamavam-na de Dharmaraja, o rei da lei na língua sânscrita, e gostavam de chamar o seu ensinamento de Raja Dharma, a lei do rei. As pessoas sabiam que onde houvesse lei, ele estava presente para inspirá-las com sua energia. Obedecer à lei era a mesma coisa que atingir a comunhão com ele. Quanto mais claramente alguém via a criança encantada em si mesmo ou em outra pessoa, tanto mais gloriosa ficava a visão da criança divina. E cada um esperava com expectativa o dia em que a criança divina viria para levá-lo de volta até a casa da luz. E cada pessoa sabia que naquele momento a criança divina e a criança encantada se tornariam uma só e seriam a luz indescritível.
A descida até a escuridão e todas as longas lutas para superá-la teriam valido a pena pela descoberta daquele grande segredo, preservado por tantas eras, para cada uma das crianças encantadas. Capítulo 10º, último, a mensagem. Não sou tão falho ou fraco que me distancie de ti, ó pensamento abençoado. A falha dará lugar a uma total pureza, produzida por ti. Só há escuridão onde os raios claros do sol não podem chegar. O pecado só existe quando eu deixo de olhar minha casa paterna. Noites e dias que passam em maré de mudanças, derramem uma bênção lá onde surge a dor do meu coração. Derramem rápido. Quando duvido da minha força para chegar até a meta e o fracasso surge sem que possa fazer nada, então, ó amor de tudo, ó amor que tudo compreendes, eu vou até ti, colocando em ti a minha dor. Ó fogo que me purificas e limpas, reconstituindo o paraíso onde tenho andado, permite que minha mente possa mover-se impelida pela tua, e que meu amor revele o seu divino amor. Sou uma flor no jardim do coração dele, e ofereço o perfume daquela renúncia que todos os que empreendem a grande busca devem fazer. Sou uma chama no altar do coração dele, estrada eterna de todas as almas que oram sem cessar pela revelação de Deus e pela cura dos homens. Sou uma canção da música do coração dele e canto a bem-aventurança que une o todo à parte, com esforço e alegria, a única meta de um longo dia. Fim. Mas se você quiser saber um pouquinho sobre quem foi o Jinarajadasa, eu vou te contar. Ele nasceu no Sri Lanka, o antigo Ceilão, em 1875. Com 13 anos de idade, ele foi morar na Inglaterra porque queria dedicar-se integralmente ao estudo e ao trabalho teosófico. O objetivo dele era trabalhar pela elevação espiritual da humanidade. Estudou em universidades da Inglaterra, da França, viajou por todo o mundo durante muitos anos, dando palestras para pessoas de todas as idades. Ele foi um dos maiores líderes teosóficos do século XX e ocupou a presidência internacional da Sociedade Teosófica desde 1945 até pouco antes da sua morte, em 1953. Entre os livros que escreveu, há vários para crianças e jovens, e seus poemas místicos foram publicados após a sua morte. É isso. Uma história verdadeira sobre a criança que vive dentro de todos nós. Muito obrigada, Editora Teosófica. E a você também que me acompanhou aí até o final. Tchau, tchau.